Os oceanos ocupam cerca de 75% da superfície terrestre. À primeira vista, seu comportamento pode parecer aleatório, mas eles seguem padrões de correntes de velocidade e fluxo constante que determinam toda a sua trajetória, as chamadas correntes marítimas. As correntes marítimas são massas de água que migram em distintos rumos ao longo dos oceanos. Elas não interagem com as águas dos lugares, por isso mantêm suas características particulares, como cor, temperatura e salinidade. A formação da corrente se dá através do deslocamento das massas de ar, que são os ventos, do movimento de rotação da Terra e das variações entre a pressão e a temperatura atmosférica. As correntes marítimas podem ser de dois tipos, quentes e frias. As correntes quentes são formadas em regiões intertropicais e seguem em direção aos polos, sendo pertencentes às zonas superiores do oceano, enquanto as correntes frias são formadas em regiões equatoriais, sendo pertencentes às zonas profundas do oceano. Uma das maiores influências para correntes marítimas é o efeito Coriolis, sistemas de referências na qual corpos em movimento, quando vistos em um mesmo referencial, aparecem sujeitos a uma força perpendicular à direção de seu movimento. Esse efeito é responsável no hemisfério norte pelo movimento em espiral no sentido anti-horário e no hemisfério sul pelo sentido horário. Sua importância deve-se à sua influência sobre mudanças climáticas, causando diferenças nas temperaturas terrestres, além de influenciar migrações de animais marítimos. Uma importante aplicação de correntes marítimas na engenharia é a geração de energia elétrica. O processo consiste em criar um gerador de eletricidade que seria movimentado pelas forças das correntes marítimas, transformando energia das ondas, ondomotriz, em energia elétrica. O relatório do Departamento do Interior dos Estados Unidos, publicado em 2006, estima que capturando apenas 0,001% de energia da corrente do Golfo, seria possível suprir 35% das necessidades energéticas da Flórida. A mecânica desses fenômenos pode ter seu comportamento analisado e calculado através de equações de fenômenos de transporte. Fisicamente, pode-se explicar os movimentos de correntes marítimas por linhas de correntes. Considerando os movimentos das partículas como o movimento do sistema e que, em regime estacionário, as propriedades não mudam com o tempo, consegue-se analisar cada movimento de pontos nos espaços. Cada ponto de espaço possui somente um único vetor velocidade. Esse vetor velocidade é sempre tangencial à linha de corrente, não existindo fluxo entre linhas. Um conjunto de pontos forma uma linha de corrente, linhas contínuas traçadas nos líquidos por onde partículas dos fluidos passam. Em um escoamento, podem existir várias linhas de corrente. Como cada ponto da linha possui somente uma velocidade, linhas de correntes nunca se cruzarão, pois isso implicaria em mais de uma velocidade por ponto. A velocidade do escoamento depende das distâncias entre as linhas de correntes daquele sistema. Quanto mais próximas entre si, maior será a velocidade do escoamento. Como já vimos anteriormente, a velocidade da partícula é dada por um vetor, tendo direção e sentido determinado. Sabendo que a velocidade pode ser reescrita em um sistema de coordenadas canônico, teremos então ao fazer a decomposição deste, U e V. Como a linha de corrente é tangencial ao vetor velocidade, resultará no cateto oposto V dividido pelo adjacente U. E como U é a velocidade em x, ele pode ser analisado como a taxa de variação dx em função do tempo, enquanto v será dy por dt, já que é dado pela velocidade no eixo y. Portanto, voltando à equação anterior, vamos encontrar v dividido por u é igual a dy por dt dividido por dx por dt, onde a taxa de variação do tempo será cancelada. Agora, multiplicando em cruz, chegaremos à equação geral da linha de corrente para escoamento bidimensional. A solução para essa equação é um y em função de x, que será encontrado por meio de equações diferenciais. A demonstração do conceito de linha de corrente foi dada através da análise do volume de controle fixo no espaço, ou seja, a partir da descrição euleriana.
Essa descrição também pode nos auxiliar no desenvolvimento do teorema de transporte de Reynolds, o qual é descrito pela equação seguinte: sendo n propriedade extensiva e eta propriedade intensiva. Substituiremos ambas por massa e íon respectivamente. Desta forma, obteremos: considerando o nosso sistema de estudo como um regime permanente, onde não há variação das suas características em função do tempo, e um escoamento com propriedades uniformes nas seções transversais, teremos. Assim, é possível obter a equação da continuidade por meio do princípio de conservação da massa, onde ρ1v1a1 é igual a ρ2v2a2. Em seguida, podemos adotar o fluido como incompressível, onde não há variação da sua massa específica. Portanto, a vazão volumétrica se mantém constante. V1A1 é igual a V2A2. Essa relação pode ser demonstrada pelo experimento feito por Stephen Klein em 1963, pela Universidade de Stanford. Como pode ser observado no vídeo, a velocidade do escoamento depende do espaçamento entre as linhas de corrente, como já dito anteriormente, ou seja, quanto menor a área, maior será a velocidade, respeitando assim a equação da continuidade. Apesar de seu comportamento aparentemente aleatório e de sua existência nem sempre tão perceptível, pode-se concluir que as correntes marítimas exercem uma influência bastante significativa na natureza e no desenvolvimento da ciência.